Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de geografia. A aula de hoje a gente vai entrar no assunto, né, sobre o comércio no Brasil. A gente viu sobre a questão da produtividade, né, sobre as questões do desafio da indústria brasileira, quais são ali os produtos, né, as matérias-primas que o Brasil produz, né, enfim. E esse a gente vai ver especificamente sobre o comércio em si, tá ok? Então, primeiro é o livro aqui no início, né, da página 48. Eu não coloquei a página na agenda, que eu não achei necessário, senão eu deixo para falar lá na videoaula, assim faz com que eles fiquem, né, mais tempo aqui nesse espaçozinho, nesse mundo nosso, né? Então, bom, o Brasil ele vem ganhar força no comércio a partir de 1970, né? Ele coloca ali o século XX, né? Mas especificamente se a gente for analisar uma década em si, ali em 1970, na década de 70, com a Revolução Industrial, né? Com a industrialização brasileira, na verdade, né? A Revolução Industrial estava acontecendo há um tempo aí atrás, lá na Europa, mas quando veio a industrialização aqui para o Brasil, né, isso deu um upgrade ali, né, no comércio do Brasil, tá ok? Então, o principal, né, resultado por isso, por essa expansão, né, do comércio, é a questão das tecnologias, né? As tecnologias, a revolução das tecnologias nesse espaço, né, que é o comércio, trouxe essas novas oportunidades, né, de expansão para aqui no Brasil. Então, as tecnologias foi extremamente importante para esse desenvolvimento, né, do comércio nacional, tá ok? Internacional também, mas a gente tá vendo aqui no Brasil, então vamos focar aqui no Brasil. Então, ele veio, né, o Brasil ele tem essa característica de produzir em excesso produtos manufaturados, que seriam aqueles produtos que ainda se utilizam da forma rústica, vamos dizer, a produção ainda é um pouco rústica. Antes da Revolução Industrial se utilizava mais o que as mãos para produzir, né? Então, o Brasil ele ainda tem essa característica, óbvio que em grande escala, né, a produção desses produtos em grandes escalas, que se utiliza mais as mãos, óbvio que hoje se tem novas características nessa relação da produção e o trabalho, né? Hoje se tem máquinas, já que o Brasil passou por essa revolução tecnológica, né? Só que ainda a característica central seria ainda o trabalho manual, tá ok? Com auxílio de máquinas, claro, mas ainda precisa do trabalho manual para estar executando. Vocês têm noção disso, né? Eu tenho uma máquina aqui, mas eu preciso ainda do auxílio do homem para estar conduzindo, né? Ou diferente antes da Revolução Industrial, que era só com a mão, não precisava de nada. Então, hoje se ganhou com relação a esses produtos manufaturados e tem outras características, porém, vamos dizer, a essência da relação entre o homem e o trabalho continua a mesma, tá ok? E aí ele fala, né, por mais, ele coloca aqui na página 49 um entretanto, né, que há um questionamento ali por si, né, com relação a isso. Por mais que o Brasil tenha essa característica, né, de ser um país que produz mais em larga escala produtos manufaturados, ele coloca aqui produtos básicos como soja e o minério de ferro são os principais responsáveis pelo intenso comércio que o Brasil estabelece entre outros países. Então, a característica em si da ligação entre o Brasil e outros países, então a relação de exportação, que seria a saída desses produtos, não estariam ligados ao comércio de produtos manufaturados. Estariam ligados a produtos básicos, né, como ele fala aqui, que é soja e o minério de ferro, que são produtos ali que está na base, né, que são matérias-primas, que é o que o Brasil mais se destaca. Então, ele
entrando nesse assunto, né, entre países, ligação entre países, vem o comércio, né, e troca de mercadorias. Aí na página 49, né, que o comércio, né, ele vai consistir, o que significa comércio, né, ele consiste em troca e venda de produtos, né. O livro aqui ele traz bem curto e grosso o significado, né, na compra e venda de produtos, né? No caso, que se chama essa atividade de mercadoria, né? E a mercadoria de comércio. E a mercadoria seria a relação, né, da disponibilidade, da comercialização de produtos, né? Então, que se chama mercadoria. Aí ele vem aqui, ele classifica esses tipos de mercadoria em 3, tá? Em 2, na verdade, interno ou externo. Então ele vai caracterizar, né, o comércio, ele vai dividir o comércio entre interno e externo. Por que ele vai ter essa característica? Porque o comércio ele pode ter a movimentação apenas interna dentro do país, como também pode ter a movimentação para fora do país, né? Como eu já havia falado anteriormente. Então, o interno, né, é realizado dentro do país, o comércio é realizado dentro do país, né? Só que ele coloca aqui, né, que até o século XX, né, o contato comercial entre as regiões era muito limitado. Então, o Brasil ainda tinha um déficit, né, com relação a essa conexão do comércio dentro do seu próprio país, era bastante limitado, principalmente que a gente sabe que a industrialização no Brasil ela se deu de uma forma bem desigual. Então, isso deve ser algum dos pontos aí a ser observado sobre essa questão de limites do comércio, né, translação, de ligação entre o comércio interno, né? E ele coloca isso, né, que o avanço industrial permitiu maior integração. Então, a partir do avanço industrial, no caso seria, as indústrias começaram a se descentralizar, em vez de ficar concentrada ali nas grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, naquelas regiões ali, a industrialização ela começou sendo descentralizada, quer dizer, começou a expandir pelo país, e isso foi um dos motivos pela a interação maior, né, entre o comércio nas regiões do Brasil. Então, o comércio interno, ele vem se expandir, funcionar de uma forma mais integrada com a descentralização da industrialização. Em vez da indústria ficar apenas em um ponto, ela começou a se espalhar pelo país, né? Então, no início, né, ali no início do comércio interno, ali a relação no inicial, o problema foi esse processo de industrialização que aconteceu desigual para todo o país, né? Mas depois, com todo o processo, toda essa questão da interação da indústria, que começou a se expandir para todo o território brasileiro, e aí o comércio ele começou a ter uma interação, uma ligação maior. E tem um comércio externo, que no caso seria entre países, né? O interno é entre as regiões do próprio país e o externo é entre outros países, né? Essa relação desse comércio externo ela é bem importante, né? Que ele é classificado a partir a partir do grau de intensidade tecnológica. Então vamos dizer assim, qual a intensidade do comércio do Brasil? O Brasil produz o quê? O Brasil produz produtos de alta intensidade tecnológica. O Brasil produz produtos de média intensidade tecnológica. O Brasil produz produtos de baixa intensidade tecnológica. Então, essa divisão do comércio, né, ele vem através, né, ele vem na questão do exterior, né. Essa divisão ela vem justamente principalmente para entender qual é o grau, né, o grau, deixa eu procurar aqui uma palavra legal, o grau de desenvolvimento do país. Então, de acordo com qual tipo desses produtos o país desenvolve, o país exporta, então isso quer dizer que esse país tem um determinado nível de desenvolvimento.
né? Produtos de alta intensidade são aqueles produtos que envolvem mais tecnologias, como computação, linha de comunicação, que ele cita, né, aeroespaciais, eletrodoméstico, farmacêutico. Então, são aqueles produtos que requerem um grau maior de capital e de matéria-prima, requer um conhecimento científico maior, tá ok? Já os produtos de média intensidade estão ali apenas na borracha, no plástico, produtos que requer uma fabricação mais simples, como químico, automóveis, máquinas. Então, sim, tem uma pegada tecnológica, mas não é tão, né, tão marcada como o da letra de produtos de alta intensidade. E o de baixa intensidade são fabricados, né, o de baixa intensidade são relacionados a alimentos básicos, tá ok? E produtos como couro, calçados, né, com relação à relação mobiliária. Então, de acordo com esses níveis, pode-se identificar qual é o nível, né, a intensidade comercial do país, qual o seu desenvolvimento econômico, se esse país ele é mais desenvolvido ou não, né? Se a gente observar o Brasil, né, traz aqui que o Brasil ele é um país de baixo, né, de baixa intensidade, por causa que ele não produz, ele produz sim, porém ele exporta mais produtos de baixa intensidade, que seriam mais alimentos que envolvem, né, alimentos como soja, né, o Brasil exporta muita soja, enfim. Então, pensando nesse sentido, são produtos que custam menos, então isso vai ter um custo, né, menor na questão do produto bruto do país, né. Até tem uma palavra aqui, ó, divisas, né, que é como se fosse uma moeda, né, entre os países, depois ele converte para a moeda original, né, de cada local. Fala, né, que isso não é bem legal assim, o Brasil ele não consegue, né, ter esse custo maior, e o Brasil, na verdade, o Brasil ele compra mais do que exporta, né, de outros países. Até falou aqui, né, que a importação é a transação comercial com que um país compra mercadoria de outro. Ele falou aqui que em 2017 o Brasil importou mais produtos da China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Alemanha, respectivamente. Então, se vocês observarem no gráfico, né, da página 50, vocês vão ver Brasil, produtos exportados em 2017 e Brasil importados em 2017. E aí, nesse gráfico, vocês vão ver a relação entre os produtos exportados e importados em 2017 nesse gráfico. Então, observem bem qual foi a quantidade, né? Vendo aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores, né? Cada cores representa um tipo de produto que foi exportado ou importado, né? E se a gente observar qual a intensidade tecnológica desses produtos. Então, se vocês observarem assim, analisando cada produto desse e encaixando nas intensidades tecnológicas, em alta, média e curta, né? Não sei se a palavra é curta que ele usa, baixa e baixa, né? Vocês vão conseguir identificar qual é o produto que o Brasil ele mais importa, qual o nível tecnológico, né? E o que ele exporta e o que ele recebe dos outros países, tá ok? Então, vocês vão resolver agora essa questão da página 50, 1 e 2, tá ok? E aí, vocês resolvendo essas questões da página 1 e 2, a 50, vão para a rede de transporte e comunicação no Brasil. Então, sabemos que com a industrialização é necessário ter transporte para estar ligando o comércio, né, entre as localidades. Sabemos que a energia, né, é um dos principais problemas, como também temos a questão de rede de transporte. São pontos importantes para que o comércio se desenvolva dentro de um país.
tá ok? Fechado? Então, se a gente observar quais são os tipos de rede de transporte, né, disponíveis aqui no Brasil, que vai facilitar essa ligação comercial e também a questão da deslocamento pessoal, né, das pessoas. Temos transportes feitos por terra, água e ar, né? Os por terra, né, são redes de transporte terrestre, que pode ser ferrovias, né, onde são estradas de ferro, que é ali onde se a gente vê mais é os trens que utilizam, rodoviárias, que são estradas pavimentadas ou privadas, né, em que circulam automóveis, caminhões. É por ela que a maior parte do comércio brasileiro se tem essa ligação pelas rodoviárias, né, pelas essas linhas. Temos redes de transporte aquático, que são hidroviárias, tá ok? Que é feito em lagos ou em praias, né, ali perto do litoral. Se observar o Brasil, essa hidroviária não são rede de transporte que se distancia do litoral, eles sempre estão ali perto, né, vistando a terra. E temos rede de transporte aéreo, né, que são feitos por aviões e helicópteros. Bom, as redes de transporte terrestres, elas são importantes, assim, com relação a exportação, na importação de produtos em longa distância, né? Ou também para curta distância. Até então é uma das redes de transporte mais utilizadas no Brasil, é a linha de transporte ferroviário. Temos a linha de transporte ferroviário, não, a linha de transporte rodoviário, tá? Ferroviário, que são os dois, que são transporte terrestre, ferroviário e rodoviário. O ferroviário, ele teve que são ali pelas linhas de trens, né? O ferroviário, ele teve uma ênfase, uma crescente ali no período do café, porque já que é um transporte recomendado para o Brasil, já que o Brasil é um país de grandes proporções, né? Então, ele é importante para estar se locomovendo, e principalmente porque o Brasil tem, por causa do relevo brasileiro, então ele se indica bastante esse tipo de transporte, mas ele só teve sua alta ali na época do café e depois não foi desenvolvido melhor, né? E a aeronave, né, e aéreos e os transportes aéreos, eles são pouco utilizados, né? Porém, eles têm, né, eles apenas são responsáveis por levar cargas menores, tá ok? Então, o ferroviário e o rodoviário ficam com a maior característica aí no cenário, só que o rodoviário, ele ganha mais espaço aí, tá ok? Então, para uma atividadezinha extra, já que é pouquíssimas atividades realmente de vocês escreverem, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, tá? Isso vai ter 5 parágrafos. Cada parágrafo desse vocês vão falar característica do rodoviário, ferroviário, hidroviário, navegação marítima e transporte aéreo. Fechou? Então, somos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de transporte. Para cada transporte, vocês vão fazer um parágrafo simples, só falando as características, como eles são desenvolvidos e sua importância. Só isso, tá ok? Um resumo simples, para não estar aqui falando tipo, já coloquei as características principais, né? Que são os transportes, a essencialidade dos transportes para a comercialização, para o comércio, né? E para a expansão do país, para o desenvolvimento do país também. A linha de transporte e a energia, como já falei nas aulas passadas, são os principais meios ali de desenvolvimento do país e do comércio econômico, enfim, tá ok? E as redes de comunicação, bom, as redes de comunicação, elas são essenciais. O correio é uma das mais usadas e eu acredito com a inovação sempre, né? Sempre tá chegando rápido essa forma de
Hoje a gente pede coisa pelo correio, dependendo do lugar do Brasil, chega até rápido, então é a mais utilizada aqui no Brasil, de fato, não sei se tem outra utilizada como correio, e temos a rede de comunicação apenas para falar entre pessoas, que é o celular, né? Então, o telefone ele é apenas utilizado para comunicação entre pessoas. Hoje, com as novas tecnologias, o celular é mais do que apenas comunicação, serve para pesquisa, para trabalho, né? Serve para minimizar a distância, e isso é uma característica que a gente tá vendo, a gente já vinha observando há muito tempo, e hoje, principalmente, né, com essa pandemia, esse distanciamento social, a gente vê que o celular ele ganha bastante espaço nessa realidade. Então a gente sempre vê que as tecnologias elas estão para aproximar as pessoas, né, e trazer mais informações, tá ok? E aí eu quero que vocês resolvam para a gente finalizar esse assunto, o que já conquistei, tá ok? Aí vocês mandam a foto e de acordo com a correção, se tiver alguma coisa a ser acrescentada, a gente conversa direitinho mais próximo, tá ok? Então esse vídeo vai ficar super extenso.